Vamos ter um tempo de orarmos. Então, nesse 2 minutos, feche seus olhos e agradeça a Deus. Mais uma semana que a gente pode estar aqui reunidos, para cultuar e para louvar o nome dele. Então, ore neste momento, agradeça a Deus. Senhor, te louvamos, Deus, por mais um domingo, Deus, o Senhor nos concede a tua graça, a tua misericórdia de estarmos aqui reunidos em teu nome para te louvar, para te cultuar, Deus. Senhor, que tudo que for feito aqui seja para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Que cada canção que a gente cantar, Deus, que a tua palavra que será pregada, Senhor Deus, que tudo que fizermos seja para a tua honra, para a tua glória, Deus. Que teu nome seja louvado e engrandecido, Senhor. Muito obrigado, Deus. Estamos quase finalizando mais um ano, Senhor. Então a gente só tem que te agradecer, Deus, por este ano que o Senhor nos concedeu, Pai. Graças ao Senhor a gente pode estar aqui hoje, Deus. Por mais tantas dificuldades que passamos, que cada um passou, Deus, seja financeiramente, seja por saúde, seja por qualquer outro motivo, mas hoje a gente pode estar aqui reunidos e orando e te agradecendo, Deus. Então a gente só quer te louvar e te agradecer, Deus. Te agradecer realmente por este ano que o Senhor nos concedeu, debaixo da tua graça, da tua misericórdia, Deus, do teu cuidado, da tua proteção, Senhor. Sabemos que o mundo enfrenta essa pandemia, Deus, e a gente também passou por ela. Muitos pegaram essa doença, este vírus, passaram por ela. Então só temos que te agradecer e te louvar, Deus. Louvar o teu santo nome, Senhor. Louvar porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos livrou. E muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Então recebe nossa adoração, nosso louvor. Recebe, Deus, tudo que fizermos aqui hoje para ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Abra Salmos 63. Salmo 63, do verso 1 ao 4. Salmo 63, do verso 1 ao 4, diz assim: Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. E logo em seguida o Salmo 66, do verso 1 ao 5. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. E esse mesmo Deus que é descrito aqui é o mesmo Deus que a gente pode louvar Ele hoje, né? Ele não mudou. Por mais tantas coisas que a gente tem visto e tem passado, mas a gente tem muitas coisas para louvar e para agradecer a Ele, né? Então que a gente possa cantar, louvar e adorar a Deus
com todo o nosso pulmão, com todas as nossas forças, porque Ele deu todas as forças dele por nós. Então, a gente deve fazer a mesma coisa para adorá-lo também, né? Então, hoje a gente não tem o pessoal do louvor, o Pedro ainda está se recuperando, o Rafael teve que ir a Evelyn para o casamento lá do nosso irmão Gabriel, mas mesmo através de uma canção em vídeo, mesmo assim a gente pode louvar a Deus e engrandecer a Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele é. Então, a primeira canção já mostra pra gente, né, o tamanho do amor de Deus, né? Então que a gente possa louvar. Se a igreja puder ficar de pé. Antes eu
Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tamanho amor que o Senhor derramou por nós, primeiro se encarnando, deixando toda a sua glória e vindo viver como homem aqui nesta terra, passar por tudo que o Senhor passou, Deus, e depois se entregar naquela cruz em nosso favor, Deus, nos concedendo a tua graça, a tua misericórdia, a tua salvação, Deus, a tua justificação, Senhor. Então, muito obrigado por este amor tão grande, Senhor, que o Senhor demonstrou por nós. Nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor. Muito obrigado, Deus. Amém. Nesse momento, você pode trazer os seus dízimos, suas ofertas e gratidão ao Senhor.
Amém. Abra comigo agora em Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, do versículo 12 ao 20. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então ele é antes de tudo, tudo foi feito por ele, por meio dele, para ele. Então nós estamos aqui, nós fomos feitos por ele, para ele, por meio dele. E ele é o cabeça da igreja. Então ele está acima de todos nós. Então, e ele também nos concedeu a redenção pelo seu sangue na cruz, pela sua graça. Então que a gente possa louvar mais uma vez a Deus, agradecendo e louvando por tudo isso que a gente viu. Ele é antes de todas as coisas, ele criou todas as coisas, ele nos fez, ele fez a sua igreja, ele nos concedeu a graça da sua salvação, ele nos deu tudo, né? Graças a ele a gente tem esperança de um dia viver eternamente com ele. Sem ele a gente perderia essa esperança, estaríamos perdidos para sempre. Então vamos louvá-lo.
Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que tudo foi feito por Ti, por meio de Ti e para Ti, Senhor. Todas as coisas te pertencem, Senhor Deus. Tu és dono de todas as coisas, inclusive de nós, das nossas vidas, Senhor. Que a gente possa deixar o Senhor governar nossa alma, nosso espírito, nosso coração, nossa mente, tudo em nós, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, Deus. Que a gente possa realmente viver para Ti, Senhor, porque todas as coisas são Tuas, e a gente foi criado para a Tua honra, para a Tua glória, Deus. Fomos criados para Ti, Senhor, e por Ti, Deus. Louvado sejas Tu, Senhor, e agradecido sejas Tu, Pai. Senhor, fala conosco através da Tua palavra neste momento, Senhor Deus. Que o Senhor possa tocar, Deus, com o Teu Espírito Santo, Deus, nos nossos corações, na nossa mente, que o Senhor possa nos revelar a Tua palavra, Senhor Deus, a nós, Pai. E nós Te louvamos por ela, Senhor Deus, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra. O Senhor é a palavra. Então, muito obrigado, Deus. Te louvamos também por isso, Pai. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deixa eu chamar o irmão Michel. Acho que dispensa a apresentação, que todo mundo já conhece. Então, mas que Deus possa usar e abençoar nesse momento. Vai. Muito bem, boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. É uma alegria, um privilégio estar aqui com os irmãos hoje à noite para participar do momento de adoração, de comunhão com Deus, comunhão com o seu povo. E é uma alegria realmente estar aqui na igreja com os irmãos. Agradeço o convite do pastor Rafael e também a recepção da igreja. Espero que sejamos bênção para os irmãos, assim como os irmãos têm sido também para nós. Como o irmão Mauro falou, para aqueles que não me conhecem ou não nos conhecem, meu nome é Alexandre, minha esposa Gisele, temos 2 filhos, Pedro Henrique e João Vitor,
Pedro Henrique tem 15 e o João Vitor tem 12 anos. E estão em casa, não vieram conosco, eles têm alguns probleminhas de respiratório. Quando o tempo fica meio ruim, a gente prefere então preservar a saúde deles, ainda mais num momento como esse de pandemia, né? Então que Deus assim os guarde também. E é bom estar aqui com os irmãos. E hoje à noite gostaria de trazer uma palavra que está lá no livro de Josué, pensando nesse tempo que estamos passando, fim de ano, né? Geralmente o pessoal costuma ter aí um momento de retrospectiva, de reflexão do ano que se passou, já começa a preparar, planejar, programar o ano por vir, né, que está despontando. E aqui em Josué nós temos uma palavra que se aplica nesses termos de retrospectiva e de decisões, de resoluções, não somente para o ano, mas para as nossas vidas. Espero que assim o Senhor então aplique a sua palavra em nossas vidas e em nossos corações. Nós vamos iniciar lendo apenas os versos 14 e 15 do capítulo 24. No entanto, o nosso objetivo é estudar aí praticamente todo o capítulo na noite de hoje. Então peço que os irmãos e irmãs abram lá, Josué capítulo 24, e vamos ler a princípio apenas os versos 14 e 15. Nós congregamos aqui na Igreja Batista Esperança, também em Forquilinhas. Estamos ali há pouco mais de 12 anos, juntamente com o pastor Fernando. Temos servido ali os irmãos. Que Deus continue abençoando aquela comunidade local também. Vamos lá então, Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo talvez seja o versículo mais conhecido do livro de Josué, um dos mais conhecidos de toda a Escritura, mas eu não sei se ele é o mais vivido. De qualquer forma, ele está inserido dentro de um contexto que a gente vai observar na noite de hoje. Vamos ver aí esse aspecto de uma retrospectiva, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, os feitos grandiosos de Deus, para que tomemos firme resolução na presença de Deus para nossas vidas, nossas famílias e nossas igrejas. Que o Senhor assim abençoe a leitura e a exposição da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, por favor. Ó Deus de toda graça, bondade, amor, misericórdia, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, Filho e Espírito Santo, na Tua presença, Senhor, estamos aqui para bendizer, exaltar, louvar e adorar o Teu santo nome. Muito obrigado pelo dia que o Senhor tem nos dado, pelo cuidado, proteção e direção do Senhor sobre nossas vidas e nossas famílias. E agora te damos graças, Senhor, por esse tempo que temos juntos, de comunhão com o Teu povo, comunhão com o Senhor, tempo de louvor, de adoração, de agora, Senhor, aprendermos da Tua santa e bendita palavra. Pedimos que pela Tua graça e obra do Teu Santo Espírito, o Senhor exalte a Tua palavra e nos ensine, Senhor, as verdades do Senhor, que o Espírito aplique essas verdades aos nossos corações, que a Tua palavra transforme nossas vidas, venha renovar nossas forças, nossa fé, ó Deus, para que sirvamos ao Senhor
da forma como lhe é devido. O Senhor é um Deus bondoso, um Deus santo, um Deus justo, um Deus fiel. Que assim, ó Deus, nós venhamos a servir ao Senhor com alegria, com gratidão, com adoração em nossos corações. Abençoa os irmãos e irmãs que aqui estão, aqueles que não puderam estar conosco também, que o Senhor os guarde, os proteja, e nos dê agora esse bom tempo na presença do Senhor, e que o Senhor nos instrua de acordo com a tua santa e bendita palavra. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem, o livro de Josué então é o primeiro livro histórico aqui do Antigo Testamento, e ele narra, a entrada do povo de Deus, a conquista da terra prometida, assim como também a divisão da terra pelas tribos de Israel. O personagem principal desse livro é Josué, filho de Num. Ele foi sucessor de Moisés e foi escolhido por Deus para guiar o povo na terra que Deus havia prometido ao seu povo. Se fôssemos dividir aí o livro de Josué, poderíamos fazer isso em 3 grandes partes. Capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos a conquista da terra propriamente dita. Capítulos 13 a 21, a distribuição da terra prometida, e nos capítulos 22 a 24 temos aí a aliança de Deus confirmada na terra prometida. Ou seja, ele vai falar aqui, o Deus que separou, que chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus e prometeu a ele uma descendência e uma terra, Deus cumpriu tudo isso aqui. Ou seja, Deus foi fiel aos termos da sua aliança e às suas promessas. E neste capítulo aqui nós encontramos então Josué, já avançado de dias, já velho, conforme capítulo 23, versículo 1, e ele está aqui passando as últimas instruções ao povo de Deus, ao povo de Israel, que agora já está estabelecido na terra de Canaã. E essas instruções, obviamente, têm o intuito, o objetivo de firmar o povo na comunhão e nos caminhos de Deus, a manter o povo fiel e obediente à aliança de Deus e à lei do Senhor. Veja aí, capítulo 23, verso 11, foram outras instruções de Josué também, e ele diz assim, portanto, 23, 11, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Então essas instruções têm esse objetivo, de manter o povo na comunhão com Deus, nos caminhos de Deus. Nós vamos então estudar esse texto. À medida que vamos avançando na leitura, vamos extraindo algumas aplicações práticas para as nossas vidas, e lá no final a gente faz algumas conclusões para encerrar, ok? Bem, vamos dividir o capítulo em 3 partes. Vamos ver a quem Josué destinou essas instruções, vamos ver o conteúdo das instruções de Josué, e lá no final vamos ver a resposta do povo a essas instruções, ok? Primeiramente então, os destinatários dessas instruções de Josué. Veja aí, capítulo 24, versos 1 e 2, versículo 2, só a primeira parte. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo. Até aí a leitura. Então veja que a instrução era para todo o povo. Ele reuniu todas as tribos de Israel, certo? E ele fez essas declarações que vamos ler hoje a todo o povo. Então todos os ouvintes eram responsáveis por aquelas instruções e exortações que Josué daria. Agora tem um detalhe aqui. Veja que ele chama aqui os anciãos de Israel, os cabeças, juízes e os seus oficiais, para se apresentarem diante de Deus. Isso tem algumas implicações para nós. Ou seja, todos que estavam ali eram responsáveis por ouvirem as palavras de Josué, que nós sabemos que agora são palavras inspiradas por Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Então todos eles eram responsáveis
por aquelas palavras que eles ouviriam, palavras de Deus. Agora, os anciãos, os líderes, os cabeças do povo, os juízes, os oficiais, eles têm uma responsabilidade a mais. Eles são responsáveis por guiar, cuidar do povo, para que as palavras de Deus, as instruções do servo de Deus aqui, fossem cumpridas e obedecidas. Então eles tinham essa responsabilidade de direção espiritual para o povo. Então veja que há essa ordem, né, essa ordenação, que Deus já estipulou isso na própria criação. Então quando Deus criou todas as coisas, por último criou o homem. Veja, o homem, um ser singular, único, criado à imagem e semelhança de Deus. Deus deu a ele autoridade para dominar sobre toda a criação. Ele era o único ser à imagem e semelhança de Deus. Ao homem ele deu a mulher, para quê? Para ser a sua ajudadora idônea, companheira, que iria auxiliar o homem então nesse mandato lá na criação, para cuidar, para reger, para administrar a criação de Deus. Então essa ordenação já vem da criação. Para que o mundo não seja um caos, foi assim que Deus estipulou. Na família não é diferente. Então, principalmente nas páginas do Novo Testamento, você vai encontrar, por exemplo, Paulo dizendo que o homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Então isso é uma ordenação estipulada pelo próprio Criador. E que se essa ordem não for observada, vai virar o quê? Desordem, caos. As estruturas não vão estar devidamente posicionadas e isso vai trazer problema para a harmonia da criação. E é isso exatamente que acontece. Alguns acham que a Bíblia trata a mulher de forma não muito devida. Na verdade não é nada disso. Isso é apenas uma má compreensão, um entendimento superficial de como a Bíblia realmente fala da mulher. Então não há diferença, grau de importância entre homem e mulher, entre pastor, membro de igreja. Não tem essa diferenciação de grau de importância. Todos são importantes na sociedade, no corpo de Cristo, na igreja, na família. Todos têm a mesma importância. O que há na realidade é diferença de funções. Cada um foi criado com uma estrutura diferente. O homem tem uma estrutura, a mulher tem outra. A mulher é o vaso mais frágil. Ela foi criada para ser auxiliadora, ajudadora do homem, sim, mas ela não é passiva. Ela tem seu papel na sociedade, na família, na igreja. A gente pode ver o exemplo disso lá em Provérbios 31, da mulher virtuosa. Ela não é uma mulher ociosa, ela tem um papel na família, na sociedade. Então ela não é menos importante de forma alguma. Agora há papéis, funções diferentes. Então, esse papel de cabeça da família, cabeça da mulher, foi dado ao homem. Então, aqui os oficiais, os juízes, os anciãos, esses foram separados para a liderança do povo. Então, eles têm uma certa responsabilidade para com todo o povo. Quem estipulou isso foi o próprio Deus, para que haja ordem. Então, pensando no texto e aplicando para as nossas vidas, se você é casado, deixa eu te dizer uma coisa: você não deve ser o cabeça da mulher. Se você é casado, você não deve ser o cabeça da mulher. Você é o cabeça da mulher. Não é que você tem que ser o cabeça ou líder do lar. Negativo. A partir do momento que você entrou em contrato, em aliança com uma mulher no altar, na presença de Deus, você já é o cabeça e líder do seu lar. Então, se todos aqui individualmente temos responsabilidades, aquilo que ouvimos da parte de Deus, as instruções do Senhor, culto após culto, pregação após pregação, ensino após ensino, todos nós temos responsabilidades diante de Deus, de andar nos caminhos de Deus, de andar segundo a vontade de Deus. Agora tem um detalhe: ao homem que é casado e que tem um lar, ele tem uma responsabilidade a mais, porque ele tem que cuidar que todos da casa possam então ter o testemunho de Deus, o conhecimento de Deus, e possam andar nos caminhos do Senhor. Ele não é responsável pela conversão de ninguém, é óbvio, a gente sabe disso. Quem converte é o Senhor, mas
o testemunho de que ele ama a Deus, serve a Deus, ele tem essa responsabilidade, ele vai prestar conta com Deus disso. Aqui os anciãos, os líderes, os oficiais, tinham essa responsabilidade sobre todo o povo. Não é à toa que Josué chama eles aqui também separados, eles estão em destaque aqui. Na igreja, por exemplo, nós temos a membresia, temos os líderes, pastores, diáconos. É uma estrutura estabelecida pelo próprio Deus, está aí principalmente nas páginas do Novo Testamento. Mas, em grau de importância, não tem mais ou menos importante no corpo de Cristo. Isso aí você pode ver lá em 1 Coríntios capítulo 12. Todos os membros do corpo são importantes, têm o seu papel dentro do corpo de Cristo, cada um com seus dons diferentes, todos contribuindo para a edificação uns dos outros. Agora tem um detalhe: aos líderes, pastores e diáconos, eles têm uma responsabilidade sobre a igreja local, a membresia local. Lembra de Hebreus capítulo 13? Os pastores, eles velam pela alma de vocês, cuidam da alma de vocês e hão de prestar contas de Deus. Então eles têm essa responsabilidade. Então tem essa estrutura estabelecida pelo próprio Criador, e para que não haja desordem, para que não haja caos na família, na igreja, na sociedade, essa estrutura deve ser mantida. Se houver inversões de funções e de papéis aí, começa a ter dificuldade e problema. A gente sabe que há lares que nem todo marido é cristão, nisso há uma dificuldade para a esposa, por exemplo, que é cristã e o marido não cristão, ela vai ter uma certa dificuldade quanto a isso, né? Mas Deus vai dar direção, né, ao cristão, para que ele então seja submisso ao marido não cristão, até o ponto de que ele não tenha que desobedecer a Deus, porque a submissão a um não cristão, ao líder do lar, que seria o marido, vai até o ponto de ele não ter que transgredir contra a lei de Deus. Então a mulher não vai desobedecer a Deus para obedecer o marido, a mulher cristã, né? Então esse é um princípio também, certo? Mas voltando aqui ao texto, o que eu quero dizer para os irmãos é que nós, como chefe de família, líder do lar, nós temos uma responsabilidade maior sobre aqueles as quais Deus colocou sob nosso cuidado, aqueles a quem nós mais amamos, nosso cônjuge, nossos filhos. Então nossa esposa vai nos ajudar também na questão de direcionar o lar para servir a Deus, para conhecer a Deus. Mas quem vai prestar conta diante de Deus pelo nosso lar, pela boa direção do nosso lar, somos nós maridos. Então isso é fato. Então, como eu falei anteriormente, nós não devemos ser o cabeça da mulher. Se nós casamos, nós já somos o cabeça da mulher. A questão é: sou um bom ou um mau líder? Estou dando uma boa ou uma má direção? E nesse aspecto, deixa eu te dizer algo mais: não há neutralidade. Eu estou meio tranquilo. Se você está sendo negligente em alguma direção à família, você não está neutro em dar direção. Você está dando alguma direção, ou ela é boa ou ela é ruim, não tem meio termo. A igreja tem um papel importante na instrução das famílias, na educação dos filhos dos crentes, tem, mas o papel principal não é da igreja. Instruir nos caminhos do Senhor, a igreja tem uma parte boa sim, uma parcela nisso, mas a responsabilidade maior são dos pais, é dos pais. Nós vamos prestar contas diante de Deus. Aquilo que vamos ouvir hoje à noite, da parte de Deus através da palavra do Senhor, nós temos responsabilidades individuais, e se somos aí marido, temos um lar para cuidar, para suprir, para sustentar, para direcionar espiritualmente, nós também prestaremos contas a respeito disso. E assim Josué chama os anciãos, os oficiais, os juízes, os cabeças, e dá instrução a todo o povo. Verso 2, o início, né? Então Josué disse a todo o povo. E agora nós temos o conteúdo das instruções de Josué. Veja só, acompanhe a leitura. Agora dos versos 2 até o versículo 13. Assim diz o Senhor, Deus de Israel:
além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, da além do rio, lá da Mesopotâmia, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque, o filho da promessa, Sara estéril, não podia ter filho, Deus cumpriu com a sua promessa e lhe deu Isaque. E a Isaque dei os gêmeos, Jacó e Esaú. E a Esaú, que era o pai dos edomitas, dei a montanha de Seir para a possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Aqui nós temos a história, de José, a grande salvação que Deus operou lá, preservando os patriarcas, com o sustento que Josué proveu lá no Egito. E agora ele passa a falar de Moisés. Veja que Josué está fazendo o que aqui? Uma retrospectiva, uma recapitulação das obras, dos feitos de Deus, do cuidado de Deus para com o seu povo, na preservação e direção do seu povo. É isso que ele está fazendo aqui. Agora ele fala da história de Moisés. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito. O povo foi escravizado no Egito. Através de Moisés e Arão houve grande redenção então, como fiz no meio deles, e depois os tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então Josué está trazendo a lembrança, a memória do povo, os grandes feitos e as obras do Senhor. Aqui a redenção, a grande redenção que Deus operou lá no Egito. Se vocês lembrarem, quando na criação Deus estabeleceu lá um dia para que o homem se lembrasse do Criador, se voltasse para a comunhão específica com Deus, adorasse o Criador. Depois Moisés vai reforçar isso lá em Êxodo 20, dos 10 mandamentos, falando do dia do Senhor, o sabate, dia de descanso, onde Deus deveria ser adorado, onde nós deveríamos ter comunhão com Deus em um dia dentre os 7, lembrando de Deus como Criador. Portanto, quando há repetição das leis lá em Deuteronômio, quando Deus vai trazer novamente a lei sobre a guarda do dia do Senhor, ele vai falar para que nós lembrássemos de Deus como Redentor, fazendo alusão então a esse livramento aqui, a essa redenção que Deus operara lá no Egito. Então, por isso nós adoramos a Deus. Ele é o nosso Criador, Ele nos criou, e Ele também é o nosso Redentor, porque estávamos perdidos em nossos pecados, e Ele nos resgatou, nos redimiu da escravidão de nossos pecados, como o irmão leu aqui em Colossenses. Ele nos transportou, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é redenção. Então nós adoramos a Deus, que é nosso Criador e também nosso Redentor. E aqui Josué traz esse aspecto da redenção do Egito, operada por Deus no meio do seu povo. Vai falar um pouco da peregrinação do deserto, a partir do versículo 8. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar Balaão, para amaldiçoar o povo, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. Então, mais uma vez, Josué trazendo a memória do povo, cuidado de Deus, a provisão do Senhor, a direção de Deus, mesmo na peregrinação lá pelo deserto, tirando o povo do Egito, conduzindo novamente a terra prometida. E aqui dos versos 11 a 13, nós temos aí o episódio, a passagem com Josué, então já conquistando a terra de Canaã. Veja só: e passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus
e os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Deus entregou eles nas mãos do povo de Israel. E enviei vespões, aqui muitos interpretam como algo não literal, né? Mas Deus mandou pavor no meio dos seus inimigos, né? Adiante do povo, que expulsaram os inimigos diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Então, claro, nós temos ali, capítulo 1 ao capítulo 12 de Josué, grandes batalhas sendo travadas. Alguns aí acham que o livro é um pouco violento, né? Muitas guerras, o Senhor dos Exércitos pelejando pelo seu povo, mas ou os povos permaneciam ou o povo de Deus permanecia. Então naquela época era assim. Então, para a conquista da terra, para que a semente santa permanecesse e o Messias viesse ao mundo posteriormente, foi necessário Deus intervir dessa forma, porque eram também nações más, idólatras, pecadoras, que nas batalhas, se Israel não reagisse, né, não existiria o povo da aliança. Né? Mas então houve grandes batalhas sim, mas veja, Deus entregou essas nações nas mãos do povo. E o verso 13: eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Então é um bloco extenso, né? Mas como eu já falei, Josué, então, as instruções começam com essa retrospectiva, desde a chamada do patriarca Abraão, lá de Ur dos Caldeus. Eles eram idólatras, eles não conheciam a Deus. Deus se manifestou e se revelou a Abraão, chamando ele, e isto já é graça. Deus se manifestando ao seu povo, né, ao homem perdido, chamou, escolheu, elegeu Abraão, fez promessas a ele de uma grande nação e de uma terra prometida. E Deus aqui veio cumprindo suas promessas, veio guiando, cuidando do seu povo ao longo de toda essa jornada, até chegar aqui no momento que eles estavam vivendo em Canaã. Então Josué traz tudo isso, a lembrança e a memória do povo. Para que isso, irmãos? Para que o povo pudesse contemplar a grandeza de Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia, a fidelidade de Deus em guardar, em suprir, em dirigir, em guiar seu povo em toda essa trajetória, e não abandonar o seu povo. Então ele queria que o povo trouxesse a lembrança e a memória, os grandes feitos, as obras poderosas de Deus. Para quê? Para que eles pudessem contemplar a grandeza do seu Deus, fidelidade do seu Deus, e assim permanecessem firmes em servir e em amar a Deus. Aqui é algo muito importante para nós, irmãos: conhecimento de Deus. A igreja, nós cristãos, precisamos conhecer mais ao Senhor. Nós oramos por renovação, por avivamento, por crescimento da igreja, mas isso não vai acontecer se não conhecermos mais a Deus, nosso Criador, que é manifesto em toda a criação. Paulo vai dizer isso, né? Os atributos de Deus, o poder de Deus, seus atributos invisíveis são manifestos nas próprias coisas criadas. Mas mais do que isso, além da criação, nós temos a revelação especial de Deus, a palavra de Deus, que nos mostra o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Então nós precisamos conhecer mais a Deus. Para quê? Para que sirvamos ao Senhor, para que amemos mais a Deus, para que amemos ao Senhor com toda a nossa força, entendimento. Veja aí o aspecto de conhecimento, né? Entendimento, coração. Aí sim vai haver avivamento, começando individualmente em cada coração que busca ao Senhor, busca o conhecimento do Senhor, e isso vai, claro, vamos, no bom sentido, contagiar outros para a busca de Deus. Esse testemunho de alegria, de comunhão com Deus, de prazer, de contentamento na presença de Deus, vai sim resplandecer na vida de nossos irmãos, e nós vamos ver um avivamento para maior serviço ao Senhor, maior edificação da igreja, maior alegria em poder buscar a Deus juntos.
conhecimento de Deus. Daniel diz o seguinte, Daniel 11:32, o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Sem o conhecimento de Deus, sem saber quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele tem feito e o que Ele ainda fará, suas promessas, esse mundo cheio de ofertas, cheio de prazeres e pecado e maldade, vai nos consumir. Sem conhecer a Deus, nós vamos facilmente, com conhecimento superficial do cristianismo, do que Deus fez, às vezes nós cantamos aqui a obra redentora de Cristo, mas se esse conhecimento for só no intelecto e não moldar, não constranger nossos corações, facilmente nós vamos ser enredados pelo mundo e suas ofertas, facilmente. Não é à toa que em muitas igrejas há bancos vazios, pessoas que desanimaram, desistiram, apostataram da fé. Por quê? Culpa da igreja? Não, eles são responsáveis por não buscar a Deus. Oséias diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É uma busca contínua. Se eu amo a Deus, aliás, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? É isso que o apóstolo João vai falar. Se nós amamos a Deus, você não vai buscar estar com aquele que você ama, conhecer a quem você ama. Devemos buscar o conhecimento de Deus. E algo muito importante sobre isso: a vida eterna está ligada ao conhecimento de Deus. Quem falou isso? Jesus. Lá na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, verso 3, nas palavras de João, Jesus diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Sem conhecer a Deus não há nem salvação, não há nem redenção. A criação aponta para o Deus Criador, mas ela não mostra o Deus Salvador. Quem mostra o Deus Salvador é o Evangelho, é a palavra de Deus que nós temos em nossas mãos, pela graça e providência de Deus. Agora, como posso eu trocar a palavra eterna de Deus, que me traz luz, salvação, direção para a minha vida, para a minha família? Como que eu consigo trocar essa verdade eterna, que é o alimento da minha alma? Como que eu posso trocar pelas bolotas que o mundo oferece? Posso, por não conhecer a Deus, por ter o livro no meu intelecto, mas não ter ele no meu coração. Então, essa palavra conhecer na Escritura, vocês sabem que ela tem uma carga muito forte de intimidade, de relacionamento, de conhecimento mesmo, de andar junto. Então é esse conhecimento de Deus que nós precisamos, estar em comunhão com Deus, estar na presença de Deus. Josué, ele traz então à memória do povo esses feitos de Deus para que o povo lembrasse: olha, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que chamou o nosso patriarca Abraão lá de Ur dos Caldeus e nos trouxe até aqui. O que ele prometeu, ele cumpriu. Ele foi fiel, e não somente fiel, foi um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus de compaixão. Mesmo o povo fazendo o que fez, bezerro de ouro, e murmurando contra Deus, Deus preservou, foi fiel à sua aliança, amou o povo e os conduziu até a terra prometida. Esse é o Deus que nós servimos. E aí agora vem as palavras de Josué ao povo, no sentido de tomada de resolução. Depois de ter essa retrospectiva, Josué então chama o povo à responsabilidade. E aí temos os versos 14 e 15 que nós iniciamos o estudo. Veja aí novamente, versículos 14 e 15. Depois de falar sobre a bondade e a fidelidade de Deus, Josué diz o seguinte: agora, diante desse Deus grandioso, poderoso, fiel, Deus de amor, de graça e de misericórdia, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e, novamente, servi ao Senhor. Josué então chama o povo aqui a duas atitudes: temor e serviço.
temor nós não conseguimos desenvolver por nós mesmos, isso é obra da graça de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas quem derrama desse temor em nossos corações é o próprio Deus, isso é graça. Então nós devemos pedir desse temor a Deus. Sem o conhecimento de Deus, sem conhecer o caráter de Deus, quem Deus é e o que Ele faz, nós não teremos temor algum. Podemos falar de Deus, podemos testemunhar de Deus, mas sem o conhecimento de Deus vai ser algo mecânico, superficial, algo rotineiro. Podemos frequentar a igreja semanalmente, isso pode ser apenas uma rotina religiosa, e não ter intimidade e comunhão com Deus, isso pode acontecer. Nós temos que cuidar do nosso coração. Então nós temos que pedir a Deus, é isso aqui, temor ao Senhor. E esse temor envolve o quê? Reverência, respeito pela santidade, pela grandeza de Deus. Envolve submissão, obediência a Deus, sabendo quem Ele é e o que Ele faz, suas promessas, seus juízos. Isso deve gerar temor em nosso coração. Não ter medo de Deus no sentido de condenação, porque nós conhecemos também o amor de Deus, mas sim esse santo respeito, essa reverência, esse amor a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele faz em nosso favor. E como fruto desse temor no nosso coração, vai gerar o quê? Obras, serviço. Então, temam ao Senhor e sirvam a Deus. E Ele vai falar como que é esse serviço a Deus. A questão de servir aqui, nós sabemos que na Escritura tem os escravos que eram servos, então eles tinham seus donos, mas o servir a Deus aqui, por mais que Deus seja o nosso Criador, nosso Redentor, nosso dono, servir a Deus é como o apóstolo fala, Jesus falou: meu fardo é suave, é leve. Pesado é o fardo do pecado. Servir ao mundo e ao pecado e ser condenado com o mundo, isso sim é um fardo pesado. Agora, servir a Deus, um Deus de amor, um Deus fiel, um Deus de bondade, de graça, de misericórdia, um Deus que nos criou e que nos salvou, isso deve ser prazer para a nossa alma, alegria, contentamento para a nossa alma. É o que diz o salmista lá no Salmo 16, na presença do Senhor, a fartura de alegrias e delícias perpetuamente. Como que alguém vai trocar as delícias, os prazeres da comunhão, do deleite em Deus, aqui na eternidade, pelo gozo momentâneo e prazeroso do pecado? Pode acontecer quando nós não tivermos esse conhecimento e essa comunhão com Deus. Se nós não vigiarmos o nosso coração enganoso, como diz Jeremias, enganoso e desesperadamente corrupto, pode nos direcionar para o caminho do pecado. Nós perdemos então as bênçãos da alegria e da comunhão com Deus. Mas esse serviço a Deus é desta forma como Josué fala aqui, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Algumas Bíblias você vai encontrar aí servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Integridade, sinceridade, isso implica inteireza de coração, incorrupção, retidão. Por quê? Porque Deus é santo, Ele é o único Deus verdadeiro. Não tem como dividir nosso coração com Deus verdadeiro e com um Deus falso. Aqui no caso, eles conquistando as terras, então havia os costumes dos povos, muita idolatria, muitos deuses falsos. Facilmente o povo se influenciava por isso. Com isso entrava a imoralidade sexual, desprezo ao casamento, tudo por se contaminar com os costumes errados das nações. Hoje em dia, talvez a gente não se prostre aí diante de uma estátua, de uma imagem, nada disso. Mas até vocês tiveram uma série aqui, deuses falsos. Nosso coração enganoso, como disse João Calvino, que é uma fábrica de ídolos, pode criar deuses falsos, ídolos nas quais nós colocamos nossa esperança, nossa felicidade, e esses deuses falsos não podem nos garantir isso, porque são falsos, são transitórios, são criação enganosa do nosso coração. Pensando nessa situação que estamos passando, a pandemia, quantos aí no final de 2019 projetaram planos, propósitos para um 2020 abençoado? Todos nós, eu acredito que desejamos aí as bênçãos do Senhor em 2020. Quem esperava por uma pandemia como essa, que afetou o mundo inteiro,
algo que vai ficar marcado na história do mundo. Então, se alguns depositaram sua esperança na prosperidade do emprego, quantos perderam seus empregos nessa pandemia? E depositaram toda a sua esperança no emprego. É um Deus falso. Talvez muitos deixaram de servir a Deus, de buscar ao Senhor, o reino de Deus, e se dedicaram tanto ao trabalho, tanto ao emprego, e acabaram perdendo aí o seu Deus. Quantos que achavam que é a família que é a fonte da esperança e de toda a felicidade? A família é uma bênção de Deus, o emprego é uma bênção de Deus, mas não pode tomar o lugar do Deus verdadeiro em nossas vidas. Não pode. Quantos, com tristeza a gente fala isso, né? Mas infelizmente, quantos perderam seus entes queridos nessa pandemia? E tinham todas as suas esperanças de felicidade na sua família. É triste, mas é a realidade. Então, lutas nós temos que passar, adversidades temos que atravessar, mas a base da nossa vida, o que sustenta a nossa vida, o que nos traz esperança e nos dirige nesta vida e para o porvir, que é Deus, sua presença e a comunhão com Ele, isso nós não podemos trocar por nada. Se nós tirar o alicerce da nossa vida, que é o nosso Criador e Redentor, nós vamos sucumbir nesse mundo cheio de adversidade, cheio de maldade e cheio de pecado. Por isso, servir a Deus com integridade, não dividir o nosso coração com Deus falso algum, não criar nenhum Deus falso. E ele fala aqui sobre verdade ou fidelidade, que indica o quê? Lealdade, constância, pontualidade. Quantos cristãos servem a Deus do jeito que dá? Quando dá, fazem a sua devoção do seu jeito, não como nós temos aí de testemunho nas Escrituras. Quantos deram sua vida por amor a Deus na história da igreja? Não estou mais nem falando dos heróis da fé da Escritura, lá em Hebreus 11, por exemplo, né? Quantos deram sua vida por amor a Deus? E nós muitas vezes não damos nem o nosso tempo para servir a Deus. Verdade, fidelidade, constância. Muitos desleais, infiéis a Deus, ao seu povo. Por quê? Porque muitas vezes pensamos aqui, nesse mundo transitório, passageiro. Eu sei que a criação de Deus é uma bênção, que Deus nos dá aqui é para ser bênção para nós. Como eu falei já, trabalho, família, próprio lazer. Faça tudo isso na presença, na comunhão com Deus, e será tudo bênção na sua vida e na minha vida. Agora, isso não pode tomar o lugar de Deus. Isso não pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus. O reino de Deus e a sua justiça deve ser a nossa busca constante. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, sirvam a Deus dessa forma. Temam ao Senhor, sirvam a Deus com sinceridade e verdade. E sabe qual o espaço que vai ter para deuses falsos ou ídolos na sua vida e na minha vida? Nenhum. Por isso ele diz aqui, e deitai fora os deuses que serviram vossos pais lá além do rio, quando Abraão foi chamado, e no Egito. Deitem fora esses deuses e sirvam ao Senhor. É essa a instrução de Josué. E a pergunta que eu faço para nós é: como nós temos servido a Deus? Como está o nosso temor e a nossa devoção a Deus? Isso é importante. Isso vai ser oriundo do nosso conhecimento e da nossa comunhão com Deus. Nós precisamos pedir mais isso do Senhor: mais temor, mais adoração, mais gratidão, mais contentamento na presença de Deus, mais comunhão com o Senhor, para que nós produzamos mais frutos no reino de Deus. Jesus falou isso, né? Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, se o cristão não está dando fruto, está infrutífero. Jesus falou lá também, né? Toda árvore que diz que está em mim, mas não dá fruto, é cortada e lançada no fogo para ser queimada. Só diz que é cristão, mas não é, né?
Então vamos servir a Deus, vamos dar frutos. O povo que conhece o seu Deus será forte e ativo, vai dar fruto para o reino de Deus. Essa é a exortação e a instrução de Josué, o chamado de Josué para o povo, a responsabilidade diante de Deus. Aí tem uma exortação aqui, verso 15, que é o versículo mais conhecido do livro de Josué, um dos mais conhecidos da Bíblia. Aliás, você encontra isso em quadros, carros, aí fora, mas talvez seja o menos vivido. Se observar esse contexto, talvez seja o menos vivido. Agora, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é o teor, o que Josué está falando aqui? Está baseado em tudo aquilo que ele já falou. Escutem, o Deus da aliança, o Deus que chamou nosso pai Abraão, Deus que prometeu a ele uma descendência, prometeu uma terra, Deus que guardou, Deus que cuidou do seu povo, que guiou o seu povo em toda essa trajetória, que nos trouxe até a terra prometida, nos estabeleceu como nação. Veja agora, 12 tribos distribuídas em toda a terra prometida. A terra era do povo de Deus, Deus cumpriu com sua promessa. Esse Deus que é fiel, esse Deus que nos guardou, esse Deus de amor, de bondade e de misericórdia, se parece mal para vocês servir a esse Deus, então não resta mais nada para falar para vocês. Então façam o seguinte: escolham o Deus a quem vocês querem servir. Está falando isso para o povo, mas nós podemos aplicar para a nossa vida, né? Escolham a quem vocês querem servir. Os deuses do mundo aí, ó. Os deuses dos vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses das nações pagãs, deuses falsos que escravizam, que não podem fazer o bem nem o mal. E no mundo, no pecado, nós podemos sim servir ao pecado e ser condenado com o mundo, porque quem ama o pecado não pode amar a Deus. Quem é nascido de Deus, diz o apóstolo João, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se eu amo o pecado, eu não posso amar a Deus. Alguma coisa está errada nessa confissão. Então Josué está dizendo: escolham a quem vocês querem servir. Se é o Deus de graça, de bondade, de amor e de misericórdia, Deus fiel à sua aliança, ou os deuses das nações, ou o pecado, ou o mundo escravizado pelo pecado. Então escolham a quem vocês querem servir. Esse é o teor. Agora saibam de uma coisa, diz Josué aqui: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. O servo de Deus aqui no final da sua vida tinha convicção, uma firme resolução no seu coração. Não é tempo de retrospectiva e de tomar firme decisão e resolução na presença de Deus. Isso aqui se aplica a nós. Ele tinha essa firme resolução: eu e a minha casa, aconteça o que acontecer, vamos continuar servindo ao Senhor. Pensa lá 2019, você planejou coisas boas para a sua vida, sua família, seu trabalho, alguma coisa não deu certo, ok, mas você está chegando agora, no final de mais um ano, na casa de Deus, na presença de Deus, na comunhão com Deus, buscando a Deus, todos nós com nossas falhas, nossas fraquezas. Ninguém é perfeito aqui, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém. Todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Estamos aqui clamando ao Senhor que nos renove, que nos avive, que nos fortaleça, para que continuemos a buscar a Deus, a servir a Deus, a ter comunhão com Deus. E isso é graça, irmãos. Chegamos ao final de mais um ano cheio de tribulações, um ano atípico. Estamos aqui buscando ao Senhor, mesmo com nossas dificuldades, problemas, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, mas que nos mantenha em seus caminhos, que não deixe que nós sejamos seduzidos pelo mundo, pelos deuses falsos do mundo, pelo pecado, nos afaste da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Josué tinha essa firme resolução: eu e minha casa vamos continuar servindo a Deus, e que Deus coloque essa decisão no coração de cada um de nós. Aconteça o que acontecer em 2021, não importa, tenho planos, emprego, família, estudo, não sei, mas uma coisa é certa:
eu e a minha casa vamos continuar servindo a Deus, aconteça o que acontecer. Eu não sei, talvez venha outra pandemia, misericórdia, né? Ninguém quer isso, mas estamos sujeitos num mundo como esse, né? Então que Deus nos ajude nesse sentido. É interessante essas palavras conhecidíssimas da Escritura, e veja o que temos aí. Em primeiro lugar, Josué diz o seguinte: então ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia há tanto tempo. Essa decisão, essa firme resolução em continuar servindo a Deus não vem da noite para o dia, vem de uma vida de comunhão com Deus, de busca por Deus, busca pela vontade de Deus. E ele diz: eu vou continuar servindo a Deus. Como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. É por isso, diz Paulo, que eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele sabia o caminho que ele estava trilhando, e ia continuar naquele caminho, porque ele sabia também o que esperava ele na eternidade. Prêmio da soberana vocação, do soberano chamamento de Deus em Cristo Jesus. Deste caminho, que é o caminho da eternidade, nós não podemos ter dúvidas, não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, não podemos. É o caminho estreito que nós devemos nos manter. Muitos são que entram pelo caminho largo e espaçoso, e é o caminho da perdição. Nós precisamos continuar firmes nos caminhos do Senhor. Diz Josué, eu vou continuar firme. E tem mais, eu e a minha casa. Lembra do que eu falei sobre os anciãos, os oficiais, os líderes do povo? Lembra do que eu falei sobre o marido sendo cabeça da mulher? Deixa eu te falar, marido, você é cristão, eu sou cristão. O maior ministério que Deus nos deu é com a nossa família. Pastor, se ele pensa que o maior ministério que Deus deu a ele é cuidar da igreja, não é. Porque se ele não cuida bem da sua família, ele não pode cuidar da igreja. É só ler 1 Timóteo capítulo 3. O maior ministério que nós temos como marido, como cabeça do lar, cabeça da mulher, é com a nossa família. Como disse Joel Bick, pregador: ai de mim, se pregar às 700 pessoas da minha congregação e não falar aos da minha casa. Ai de mim, dizia ele. E é verdade. E às vezes nós falhamos nisso. Somos negligentes dentro do nosso lar e nos dedicamos tanto na igreja. Amém por isso, pela dedicação na igreja. Mas o nosso maior ministério é dentro de casa. É com a família, é com a esposa, é com os filhos. Qual o legado que nós vamos deixar para eles? É o que Josué está falando. Eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Minha casa. Então ele tinha direção para a vida dele, e ele sabia muito bem para onde direcionar sua família, sua esposa, seus filhos, seus liderados. E aí nós vamos servir a Deus como? Com integridade, com fidelidade, em verdade, com gratidão, com adoração ao Senhor. Você sabe para onde está indo, meu irmão? Você sabe para onde está conduzindo sua casa, sua família? Deve saber, e eu devo saber também. Eu devo saber se sou um bom líder ou um mau líder dentro do lar. Tenho essa responsabilidade. Devo saber que direção eu tenho para a minha vida, para poder direcionar bem a vida deles, porque um dia nós vamos prestar conta diante do Senhor. Em seguida nós temos a resposta do povo a essas instruções de Josué, a essa recapitulação e a essas exortações de Josué aqui. Acompanhe aí versos 16 a 28, e aí nós vamos para o encerramento. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Olha a resposta do povo. E continua: por quê? Porque o Senhor é o nosso Deus, Deus único, Deus verdadeiro. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, lembrando da redenção. E o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos,
e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O povo reconhece todo aquele relato de Josué, não tinha como contrapor isso, né? Então o povo confirma essas palavras: nós não vamos deixar de servir a Deus. Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é que cuida de nós, Ele é que tem nos guiado. E o Senhor, verso 18, expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Veja a convicção do povo, veja a renovação da aliança na terra prometida, veja a resolução que o povo está tomando aqui diante de Deus. Josué traz umas advertências solenes aqui para o povo, veja só, sobre essa decisão, né? Verso 19, 20, até o 22. Então Josué disse ao povo: vocês não podem servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Em que sentido isso aqui? Josué está desestimulando eles a servirem a Deus? Não, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus é um Deus santo, Deus zeloso, vocês não podem servir a Deus e servir os deuses falsos das nações. Dessa forma não, vocês têm que se consagrar a Deus, vocês são responsáveis por essa decisão de servirem ao Senhor. Veja aí o verso 20: se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então Deus é soberano, né? Então Ele poderia sim julgar o povo, tanto é que houve juízos de Deus depois, mais tarde, contra a nação que se desviou, reino do norte, reino do sul e assim por diante. Mas Josué está dizendo: se vocês estão decidindo hoje servir a Deus e depois trocar Deus pelo pecado, como fez Esaú, né, que trocou o direito à primogenitura por um prato de sopa de lentilha, se vocês trocarem a Deus pelo pecado e pelo mundo, Deus vai punir vocês, Deus vai julgar vocês. É isso que ele está falando aqui no 20. Se deixardes ao Senhor para servirdes a deuses estranhos, Ele se tornará contra vós e vos fará mal. Mas o povo, ele estava firme. Veja só o verso 21. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Isso é firme resolução. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram, o povo disse: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E o que foi que o povo disse? E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Que bênção, né? Que dia memorável para o povo de Israel. Então a resposta do povo foi essa, diante do que Josué falou, né? Amém, nós vamos continuar servindo a Deus. Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, Deus fiel, Deus de bondade, Deus de amor. Nós vamos continuar servindo ao Senhor. Assim, verso 25: naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Então foi registrado aquela aliança, compromisso, responsabilidade de todos perante Deus. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu, a levantou ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então o tabernáculo estava montado ali, né? Então eles levantaram essa grande pedra para servir de testemunho daquele firme propósito, daquilo que havia acontecido naquele dia, sendo que ele diz aqui que essa pedra, né, veja só: e disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado. Então veja aqui, palavra do Senhor que ele estava falando ali, né? Essa pedra ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança, cada um para a sua terra. Que dia memorável, né?
dia de renovação, dia de avivamento na presença de Deus, dia de relembrar os atos e os feitos de Deus para buscar mais ao Senhor, conhecendo mais a Deus e assim estar mais firme em servir ao Senhor. Foi isso que aconteceu naquele dia. Depois o texto vai narrar aí a morte de Josué, do sacerdote Eleazar, e vai dizer também, verso 31, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Então até Josué morrer, Israel continuou servindo a Deus, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Então significa que aquela tomada de decisão naquele dia foi sincera, foi verdadeira. Eles continuaram firmes, servindo a Deus por todos os dias de Josué e também por muito tempo, enquanto havia aqueles anciãos e líderes ali guiando o povo. E assim nós encerramos a meditação nesse texto, e pensando aqui em algumas conclusões para a gente hoje, nós poderíamos fazer também uma breve recapitulação ou retrospectiva dos feitos de Deus em toda a história. Nós temos toda a Escritura Sagrada, temos inclusive 2000 anos de história, a história do cristianismo. Muita coisa ruim aconteceu, mas Deus tem preservado a sua igreja, seu povo eleito, povo salvo, em todos esses séculos. Deus tem mantido esse povo, há um remanescente na terra, há muito aquilo que se diz igreja, mas não é igreja, como diz João lá no Apocalipse, né? São sinagogas de Satanás, na verdade, não servem a Deus, mas há a igreja de Cristo na terra. O sal da terra, a luz do mundo, permanece na terra ainda, que é a igreja. Povo da aliança, povo que vai estar com o Senhor quando Cristo voltar e levar o seu povo para novos céus e nova terra. Esse povo ainda está de pé. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja está de pé ainda, nós estamos de pé, para ser testemunhas de Deus, para levar o evangelho do Deus que é Criador, mas também Salvador, àqueles que ainda estão em trevas, servindo a deuses falsos. Então nós poderíamos fazer uma grande recapitulação de todos esses sinais, maravilhas, grandes livramentos, grandes feitos de Deus, tanto na história bíblica quanto na história do cristianismo. Mas nós não precisamos de mais nenhum sinal. Nós não precisamos de um altar de pedra para se lembrar do amor de Deus, da bondade, da misericórdia de Deus. Não. Nós já temos um altar que foi levantado e que mostra o amor de Deus por nós. Esse altar está lá no Calvário, na cruz, onde está a maior prova, o maior sinal, o maior feito, a maior obra de Deus em toda a história da humanidade. Não haverá obra maior do que essa. O grande sinal de Deus, do amor de Deus para a humanidade, foi erigido lá no Calvário, lá no Gólgota, no madeiro, e ele pendurou o seu filho lá, que é a maior prova do amor de Deus para conosco, pecadores perdidos. Nós estávamos em caos, ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas ele mandou Jesus, ele deu ao mundo o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós não precisamos de sinal nenhum, de retrospectiva nenhum, a não ser olhar há quase 2000 anos atrás e olhar para a cruz de Cristo, do nosso Salvador, aquele que deixou a sua glória, encarnou, foi pendurado no madeiro por amor de nós, aquele que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, e esse muitos é a sua igreja. Então, para que eu e você sirva ao Senhor, tema ao Senhor, sirva a Deus com integridade, fidelidade, com alegria, gratidão e contentamento, não precisamos de mais nenhum sinal. É só olhar para a cruz, e o amor de Cristo tem que nos constranger a servi-lo melhor. Se isso não é o suficiente para que eu e você sirvamos a Deus com temor, sinceridade, verdade, então não há mais o que fazer, não há outro sinal para nós, não resta mais sacrifício. Então, como disse Josué, escolhamos hoje a quem nós vamos servir. O mundo está cheio de deuses falsos, é só escolher e ser condenado pelo mundo. Faremos isso?
ou vamos pedir ao Senhor que grave essa firme resolução em nossos corações, em gratidão, em resposta ao seu grande amor demonstrado por nós lá no Calvário, em nos resgatar por meio da obra sacrificial e redentora de seu Santo Filho Jesus. Não, vamos dizer para Deus e para os nossos hoje: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Esse Deus de amor, de graça, de misericórdia e de bondade, nós vamos continuar servindo a Deus. Vamos traçar planos para os próximos dias, o próximo ano, ok, mas o plano maior, a base que sustenta a nossa vida é essa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos continuar firmes servindo a Deus, em resposta a esse grande, eterno e perfeito amor revelado lá na cruz do Calvário por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a única retrospectiva que nós precisamos para servir a Deus melhor, com mais alegria, com mais gratidão no nosso coração. Nada mais vai nos constranger a servir a Deus de forma melhor, a não ser o amor dele por nós. O amor de Cristo nos constrange. É isso que diz o apóstolo Paulo lá aos Coríntios. Que Deus nos ajude, que Deus cele essas palavras em nossos corações, que nós possamos pedir ao Senhor mais temor, mais conhecimento dele, do seu amor, da sua graça, dos seus grandes feitos e do maior dos feitos que ele fez por nós em nos resgatar da perdição pela obra de Jesus. Ele veio a esse mundo, ele nasceu, celebramos o Natal há poucos dias, mas ele veio a esse mundo com um propósito apenas: nos salvar, morrer por nós, nos salvar da condenação dos nossos pecados. Que Deus abençoe os irmãos e irmãs, que possamos ficar firmes na presença de Deus, buscando esse conhecimento de Deus, do seu amor, da sua graça, e assim que eu e você, eu, nossa casa, nossa igreja, sirvamos ao Senhor com alegria, com santo temor, com integridade, com fidelidade, com verdade. Que Deus nos preserve assim em seus santos e retos caminhos, que é o caminho da bem-aventurança eterna, é o caminho que nós temos que permanecer, para que um dia estejamos todos lá na terra prometida. Deus cumpriu com sua promessa. Existe uma terra prometida que não é perecível, que não é transitória, passageira, como a Canaã aqui, mas a Canaã celestial. Deus prometeu essa terra ao seu povo, e Ele é fiel, e Ele cumpre suas promessas. Então que hoje nós fiquemos firmes em servir ao nosso Deus. Ele é o nosso Deus, nosso Criador e nosso Redentor. Que Deus abençoe. Quero deixar aqui duas frases de alguns irmãos do passado, para aqueles que conhecem a literatura dos puritanos. Talvez você já deve ter lido essas frases aqui. Veja só o que é dito da família, né? Uma família santa é um lugar de conforto, uma igreja de Deus. Que Deus estimule o coração das pessoas a fazerem de suas famílias pequenas igrejas, que isso não esteja no poder dos governantes, reinos passageiros, né? Ou de pastores que são maus, a ponto de extinguir a religião ou banir a piedade de qualquer nação. Quem falou isso foi Richard Baxter. E uma outra frase aqui que eu deixo para os irmãos. Veja só: essas famílias em que este serviço a Deus, servir a Deus, né? Estas famílias em que este serviço a Deus é realizado, são como pequenas igrejas. Sim, um tipo de paraíso sobre a terra. Sua casa, a minha casa, é um tipo de paraíso sobre a terra. Deus é servido em nossas casas e nossas famílias, porque se Deus não é servido em nossas casas e nossas famílias, não pode ser servido aqui na igreja. Se eu não sirvo a Deus com minha família em casa, eu não sirvo a Deus na igreja também. É só fachada. Então que nossas famílias sejam pequenas igrejas, um tipo de paraíso aqui na terra, né? Um lugar de conforto, de segurança, um lugar de proteção, um lugar de presença de Deus, um lugar de adoração e comunhão com Deus. Aí pensa quando essas famílias que adoram a Deus lá nos seus lares, pensa quando todas essas famílias se reunirem em um só local. O amor de Deus vai transbordar no coração e na vida de todos, sem dúvida alguma. Vai haver sincera e verdadeira adoração, sincera e verdadeira comunhão com Deus. Pecadores, sim,
mas redimidos pela graça e pelo amor de Deus. Que Deus abençoe a todos, que fiquemos firmes então na presença e no serviço do Senhor. Vamos orar? Ó Deus bendito, Deus de toda graça, amor e misericórdia, ao findar deste culto queremos agradecer ao Senhor por esse tempo juntos de comunhão, de adoração, de edificação através da Tua Palavra. Nós agradecemos, ó Deus, por esse tempo abençoado na Tua santa presença. Venha nos guardar agora na volta para os nossos lares, ó Deus, e nós rogamos desde já que o Senhor, pelo Espírito da graça, aplique, guarde essas palavras em nossos corações, ó Senhor, para não pecarmos contra Ti. Abençoa esses irmãos, essa comunidade local, abençoe nossas vidas, todos nós, como vimos aqui, ó Deus, somos responsáveis por ter ouvido essas instruções do Senhor, nós possamos responder de forma positiva, em servir a Ti, ó Deus, em Te amar cada vez mais, em Te buscar cada vez mais, que o Senhor nos preserve em Teus santos e retos caminhos, é o caminho da bem-aventurança eterna, que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, nossas dificuldades, que o Teu Evangelho guie nossas vidas até aquele dia, onde estaremos para sempre com o Senhor, onde não haverá mais choro, mais lágrima, mais dor, mais pecado, onde haverá plena alegria, comunhão e gozo na presença santa do Senhor. Obrigado por esse tempo juntos, pelo culto, abençoe o Teu povo, nos dê ainda uma boa noite de descanso, uma boa semana, ó Deus, e abençoa também o novo ano que se inicia. É a nossa ação, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe e passa a palavra ao irmão Mauro. Não sei se ele tem mais alguma instrução para a igreja. Obrigado. Amém. Que Deus abençoe o irmão, sua família, sua casa. Ótima mensagem. Glórias a Deus. Como a gente sempre faz, né, no final dos cultos, a gente ora pelos pedidos, né? Então, se você tem algum pedido que queira fazer nesse momento, a gente vai orar. Pede pela família, pelo Irene. Principalmente, eu já falei aqui, mas gostaria de confirmar, que o Espírito Santo fique trabalhando com essa mensagem na cabeça, né, no coração das famílias. Amém. Amém. O amar das famílias. Pedro. Também o irmão Vitor, né, o irmão da Cris, né, que ela tem pedido oração. Eu queria continuar pedindo também, parece, entrar aqui, não sei, mas ainda assim, até saber melhor o que é que por ele. A Cris, o Cleiton, né? Sim. O irmão tem algum pedido? Que a misericórdia de Deus abençoe a vida, a sua família, a comunidade também ali, Igreja Batista Esperança, Deus nos ajude, nós servindo ali, os irmãos possam permanecer firmes. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua mensagem. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que a gente ouviu aqui, Deus. Que o Senhor continue falando conosco, Deus, durante esta noite, durante esta semana, Senhor, e durante este ano que vai se iniciar, Deus. Que o Senhor continue falando e tocando nossos corações, Deus, através da palavra que foi pregada hoje, Senhor, a Tua palavra, a Tua mensagem, Deus. A mensagem que Josué falou, Deus, que ele disse que a casa dele e ele serviriam ao Senhor, Deus, e que essa seja uma mensagem também para as nossas casas, as nossas famílias, Deus. Que a gente possa desejar isso também e buscar isso, Senhor, servir ao Senhor, Deus. Que como o irmão falou, que se todas as nossas famílias e casas buscassem o Senhor, nós reunidos como corpo, como igreja, a gente buscaria muito mais e faria muito mais pelo Senhor, Deus. Então tenha misericórdia, Deus, de nós, Pai. Perdão pelos nossos pecados, nossas falhas.
e nos ajude a servir ao Senhor e a buscar o Senhor, como devemos, Pai. Senhor, eu coloco, Deus, a vida e a família do Éder, Deus, a Carol, os meninos, Pai, diante de Ti, Senhor. Pedindo que o Senhor cuide deles, pedindo que o Senhor nos abençoe, pedindo, Senhor Deus, a Tua cura, a Tua restauração sobre a saúde da Carol, Deus. Nós cremos e confiamos em Ti, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor possa curá-la, Deus, e restaurá-la por completo, Senhor Deus. Que o Senhor possa tirar tudo aquilo que é ruim, Senhor Deus, para o corpo dela, para a sua saúde, Senhor Deus. Que realmente ela possa ser restaurada, Deus, 100% para a Tua honra e Tua glória, Deus. Cuida do Éder, Deus, dos seus familiares lá no morro também, Senhor Deus, abençoa eles, Pai. Protege, Senhor Deus, do serviço, Deus. Protege os meninos também, Senhor. Abençoa a sua família, Senhor, em nome de Jesus. Também peço pela vida da dona Irene, Senhor Deus, continue cuidando e abençoando ela, Pai. Que ela continue te louvando e trabalhando para o Teu reino, Senhor Deus. Continue te servindo, Senhor, como tem feito, Deus. Abençoe sua casa, seus filhos, seus familiares, Senhor Deus. O Senhor conhece, sabe de todas as situações. O Senhor continue cuidando, abençoando e protegendo, Senhor Deus. Também peço, Deus, pela minha casa, pela minha família, Senhor Deus, que o Senhor me abençoe e me use, Deus, como cabeça do lar. Deus, que eu realmente possa levar minha família a Te buscar, Deus, cada vez mais, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, Deus. Senhor, abençoa também a Naira, os meninos, Pai, o Geraldo, toda a sua família, Senhor Deus. Pai, eles estão com suspeita de ter pego coronavírus, Pai, mas que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa protegê-los, que mesmo que eles venham a pegar, que o Senhor possa livrá-los, que logo eles possam estar melhores para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Que o Senhor possa protegê-los, Deus, e cuidar de cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa este lar, Deus, abençoa também o Geraldo, para quem ainda não Te conhece, Deus, que ele possa vir Te conhecer, entregar sua vida a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoa também o Cleiton, a Cris, o Pedro, Senhor Deus, irmão da Cris, que veio morar para cá também, Senhor Deus, que o Senhor possa usar a Cris, o Cleiton, Deus, para falar do Teu Evangelho a ele, Deus, que o Senhor possa trabalhar na vida, no coração deste homem, e que ele possa, logo a gente possa ver ele aqui conosco, Senhor Deus, salvo por Ti, Senhor Deus. É o que a gente ora, a gente Te pede, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Cuida, continue protegendo também a família do Cleiton e da Cris, Senhor Deus, e obrigado por o Senhor ter guardado e livrado eles, Pai, deste vírus, Senhor Deus, apesar de que eles pegaram, mas já estão melhorando, então, graças a Ti, Senhor Deus. Senhor, eu também Te peço, Deus, pelo nosso irmão Alexandre, que pregou aqui, Senhor Deus, sua casa, sua família. O Senhor abençoe ele grandemente, Senhor Deus. O Senhor dê cada vez mais a Tua direção a ele, Senhor Deus, como cabeça do seu lar, da sua casa, Senhor Deus. O Senhor possa abençoar seus filhos, sua família, Senhor Deus. O Senhor possa cuidar de cada um deles, Senhor Deus, proteger, Deus. Abençoa também a Igreja Batista, onde eles frequentam, Senhor Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando e dando Teu crescimento àquela igreja, Senhor Deus, usando aqueles irmãos para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor Deus. Sabemos que eles têm feito, ele tem buscado fazer um trabalho, Deus, também lá na comunidade, no centro, Deus. Que o Senhor também possa abençoar esse trabalho, Deus, que possa gerar cada vez mais frutos, Deus, que mais pessoas sejam alcançadas, eles continuem firmes fazendo esse serviço, Senhor Deus. Abençoa aquela igreja, Pai, e muito obrigado pela vida deste irmão que trouxe a palavra, Senhor. E muito obrigado pela Tua palavra, e muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui na nossa igreja, Deus. Abençoa todos os irmãos, todas as famílias, Senhor Deus. Abençoa o Gabriel que se casou hoje, Senhor Deus. Ele, a sua esposa, Pai, que o Senhor possa usá-los para a Tua honra e Tua glória, Senhor Deus. Que o Senhor possa cuidar do lar deles, da família, da nova família deles agora, Senhor Deus. Que o Senhor possa guardá-los e protegê-los, Senhor, em nome de Jesus. Também abençoa o pastor Rafael e sua família, Deus, que vão estar voltando de viagem. Que o Senhor possa guardá-los e protegê-los, Senhor Deus. Que o Senhor possa livrá-los de todo perigo, Deus. E que o Senhor possa abençoar a sua casa, Senhor Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por este domingo. Muito obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Senhor Deus. E Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Rafael tinha comentado sobre a Assembleia, mas eu não
sei dizer de certeza se vai ter ou não, porque é a questão da Naira, que ela vai ter que ficar afastada. Mas eu creio que ele vai falar no grupo da igreja se ainda está confirmada a assembleia ou não, se vai mudar de data. As nossas reuniões de oração, pelo que ele falou, vai voltar na segunda semana de janeiro, né? Então, essa semana e a próxima não vai ter reunião, na quarta-feira, só volta na segunda semana de janeiro. Eu creio que é isso, mas ele vai passar depois, né? E vamos ler como ele tem lido, versículo de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Então, que primeiramente a gente possa seguir como o irmão pregou hoje, né? Que a gente possa servir, a nossa casa possa servir ao Senhor. E posteriormente, com a nossa casa servindo ao Senhor, a gente possa obedecer essas palavras de Jesus, esse mandamento que Ele nos deu. Lá em Mateus 28, do 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Deus o abençoe, que Deus o proteja e guarde durante essa semana. E domingo que vem a gente possa estar mais um culto aqui louvando a Deus. Amém.